Zerando 69? É verdade que vai ser um Zerando 69 agora? Tá, mas qual é esse? Ah, Star Fox. Ah, vai ser chato. Eu não gosto, não. Nada com tema espacial e robô, eu sou fã. Bem-vindos ao Zerando 64, a série de desafio de zerar todos os jogos do Nintendo 64. Já vou pedir desculpas, pois eu não sei se eu vou conseguir expressar com palavras o quanto esse jogo é incrível sem ficar o vídeo inteiro fazendo Zerei Star Fox 64 no desafio em maio de 2024. A gameplay está completa no canal Colônia Live se você quiser ver. O jogo foi lançado em abril de 97, quase um ano depois do lançamento do Nintendo 64, o que é doido, pois eu jurava que eu conhecia esse... Ó, ele tá roendo a unha, mano. Ali eu vi, hein? Ali, tô vendo ali, mano. Mão de quem rói unha. Acho que eu não saberia, é. O meu tá igual, mano. Fui treinar costa hoje. Eu pegava no peso assim, ó. E não pegava com esse não, porque esse aqui tá ferido, eu não conseguia apertar não machucava. Esse jogo junto com o videogame, mas pelo jeito não. Na época eu tava na primeira série, então eu não tinha hype por esse jogo, com as matérias de revistas ou com as propagandas que apareciam dos representantes das... Vai fazer a jeta pra ela, eu tenho dinheiro não, mano. Ei, boy, vi tu comentando da capinha preta no vídeo de Doom 69, e o que é que tem? É o vício mesmo que faz. Eita, o cara é bom. Sega e Sony torturando o carinha da Nintendo pra revelar o segredo do novo jogo. Propaganda esquisita. Ainda mais porque todo mundo sabia que... Mande 100 no Pix aí pra eu fazer pra mulher. E uma pedra. Era R$100, né? Já tá com R$100. Mande aí. Grava o vídeo e pega no pênis. Pedrada em forma de jogo por causa do Star Fox do Super Nintendo, que eu também não conhecia na época, pois eu era um garoto Mega Drive, saca? E jogando isso pela primeira vez, como é que fala? O jogo clicou comigo na hora, pois eu já gostava de coisas de navinha, como o desenho SWAT Cats, que já fiz um RPG sobre, e o Star Wars, que conheci com Shadow of Empire do Nintendo 64 mesmo. E juntar navinhas com animaizinhos bonitinhos que falam com você em tempo real foi uma sacada de mestre. Deixou tudo isso 1000 vezes mais carismático. Você reconhece de longe quem tá falando com você só pela voz, silhueta e cores, sem precisar tirar o foco do tiroteio espacial da tela. Eu jogava isso religiosamente todos os dias, e a cada tentativa conseguia avançar uma fase por vez. Eu não tinha reação rápida o bastante pra desviar dos tiros, ou acertar os chefes ou os pontos fracos, e levava game over por coisa boba. Que legal. Tá, vendo por esse lado é legal, mano. Toda hora. Só consegui zerar depois de anos tentando, e foi emocionante a minha primeira zerada. Foi tipo conquistar uma escalada perigosa numa montanha bem alta, ou fazer o Enem sem dormir. E eu nem tinha noção que tava apenas na pontinha do iceberg do conteúdo que esse jogo oferece. Só depois de jovem, lá pros meus 19 anos, que voltei e aproveitei o resto desse jogo. E mesmo zerando de... É porque também é datado, né, velho? Tudo quanto é jeito... Mas eu não gosto de jogo de navinha. Pode dizer que eu não gosto, eu gosto dos que é mais clean, tá ligado? Tipo um Sonic Wings. Pô, falar que Sonic Wings é clean. É clean, vai. Ainda faltou uns 20% pra ver o que tinha aqui. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar o fator replay monstruoso que esse jogo tem. Mas antes de começar, eu quero dar um salve pro pessoal do Prisma Games, que fazem reprô super fiéis de jogos de Game Boy com caixa e tudo mais. Que legal. Porém, também chegaram a fazer essas caixinhas pra proteger as fitas do Nintendo 64 no mesmo... Esse combate, eu nunca vi nem trailer desse combate, eu sei que é famosinho. Mesmo estilo das caixas originais do console. Pra não ver que eu não sei nada do Ace Combat, eu comprei ele. Eu comprei um DVD pra jogar no PS3 e o DVD não prestou. É isso, a referência que eu tenho do Ace Combat. E olha só que bonitinha. Gosto delas pequenininhas assim, pois não pegam muito espaço extra na estante. Prisma Games, hein? Não esquece esse nome. Vou colocar no comentário fixado desse vídeo. Como dá pra ver, os gráficos e performance dele são impecáveis. O visual dele é mais voltado pro realista, com texturas detalhadas e cenários até que bem modelados, mesmo no espaço sideral que era pra ser vazio. Os efeitos de tiros, explosões e fumaça dos inimigos abatidos são perfeitos, no estilão realista, mas ainda colorido, meio anime. E você também pode jogar com a câmera dentro do cockpit, que deixa bem imersivo e até ajuda a mirar em momentos que sua nave fica na frente da sua visão. Porém, isso te deixa meio desnorteado com a câmera girando e balançando. E o frame rate apenas engasga quando explode coisas demais na tela ou nas fases de tanque, por causa da poeira que a Landmaster levanta do chão. Agora, a trilha sonora é épica. Bem voltada pros filmes épicos espaciais, com música que fingem ser orquestradas dentro das limitações do console. I won't let you get away from me.
Oxe, por que tem um coelho falando com nós? É o Pepe. Elas realmente acentuam a ação ou tensão de acordo com o que tá acontecendo na tela. E claro que não podemos esquecer das frases com atuação de voz dos personagens falando no seu radinho. Something wrong with the Judas Priest. Cara, decorado. Banana. You should be thankful. Engraçado, pois no lançamento, quando criança, eu joguei a versão japonesa desse jogo sem entender nada do que eles falavam, mas eu já achava maneiro. E como sempre, eu acho que a fita era japonesa, pois devia ser mais barato pra colocar pra alugar nas locadoras. Que inclusive, eu sempre dava pra falo da entender locadora do nada. meu Era mais barato porque não dava pra entender. Mas o inglês também não dava. pai sem mostrar Mas que era mais fácil, né? nada dela, né? Bom, recentemente. Se tem alguém, porque toda vez que a gente fala sobre isso, tipo, aprendi inglês jogando videogame, eu jogava com dicionário. Será que alguém aprendeu japonês assim, velho? Eu encontrei essa foto É curioso. antiga dela, aí no cantinho bem humilde com os carros velhos que na época era novo. Ou essa no Google Earth, que infelizmente já mostra ela fechada, provavelmente já falida. Era bem pequenininha e humilde, como eu disse, mas tinha joguinho bom pra alugar nela. Mas enfim, depois apareceu uma versão americana e ela serviu bem pra treinar o meu inglês por causa da repetição das frases. Aprendi bastante com esse jogo só prestando atenção no contexto do que acontecia. Be careful, it's a trap! What the heck is that? Hard to tell the good guys from the bad. E já tamo cansado de saber que as fitas do Nintendo 64 não tinham espaço de sobra pra filminhos, músicas ou vozes. Então foi genial eles fazer as falas vir via rádio nesses comunicadores chiados com qualidade ruim. Além de dar aquela vibe retrô, sci-fi, ainda diminuía a qualidade do áudio, permitindo eles enfiar toneladas de diálogos na fita. That temple gives me the creep. Don't let him get to the supply depot! E é bonzinha a dublagem. Is that the best you can do? Eles têm diálogos bem simples, falando sobre os inimigos da missão, como tá o estado do planeta que estão, ou te ensinando a jogar. Não tinha muitos diálogos pesados de lore, apenas o essencial. O que chega a ser engraçado. Esse Star Fox não tem série não, nem filme não. Eu já vi esse nome, mas não era em jogo. Engraçado, eu não entendo até hoje por que essas frases são tão icônicas. Será que era a atuação, a repetição, pois jogávamos isso várias vezes, ou Eu não joguei não. porque são bem escritas, evitando extinção de linguiça pra caber tudo na fita. De qualquer forma, elas marcaram muita gente que jogou isso. E foi até emocionante zerar esse jogo em live e ver o chat repetindo frases icônicas dos personagens, como Do a Bell Roll, Hey Einstein, I'm your side, Oh, I can't stop it! Demorei muito pra aprender. Ele falou Do a Bell Roll. Hey Einstein, I'm on your side! Doctor, stop it! E a jogabilidade, é perfeita e não sei por Acho que que a tem um Nintendo desenho. tentou mexer no Star Fox Zero do Wii U. Você controla a nave e a mira com o analógico, e isso tem a sensibilidade perfeita, permitindo acertar alvos pequenos sem problemas, e sem precisar forçar no máximo do controle pra ir de um lado pro outro da tela. É o tipo de coisa que você só percebe se jogar com o controle original, o que é uma pena, já que não existe mais controles originais bons assim, e os analógicos modernos modificados não têm a mesma precisão, já que o analógico do Nintendo 64 é extremamente específico e não conseguem emular do mesmo jeito que era. Ou fica muito duro, ou fica muito sensível, como a alavanquinha de GameCube no controle do Nintendo 64. Legal pra caralho, pô. Nunca tinha visto essa modificação não. Por exemplo. Por isso também quero dar um salve pro Pinheiro Analogic, que tá fazendo essas pecinhas de reposição que você pode trocar os analógicos do seu controle. Caralho, mano, tem um bagulho muito específico, né, velho? Não, pra quem coleciona, porra! Com pecinhas que imitam 100% as peças originais dos controles antigos. Assim você revive a precisão exata que os controles originais tinham. É muito bom. Ainda tô testando essas peças pra ver o quanto tempo elas duram e como funciona direito. Então vou mostrar mais desses equipamentos do Pinheiro Analógico ao decorrer dessa série inteira, pois eu vou precisar de alavanquinhas boas pra zerar todos os jogos. O resto dos botões são pra atirar, vai me acelerar, frear e fazer o icônico Barrel Roll com 2 toques rápidos no R ou no Z. Tudo é super intuitivo, que gruda tanto na sua cabeça que fica até estranho quando você joga outro jogo de nave e tem um comando diferente no controle. Tipo Star Wars, que eu já zerei, que você atira com o B ao invés do A. E demorou pra eu acostumar a inverter os 2 botões da minha cabeça. E esse jogo foi o primeiro jogo do console que usou o Rumble Pack. Ih, diabo é isso? Um acessório que você coloca atrás do controle pra fazer ele vibrar, igual os controles fazem hoje em dia, né? Caralho, tu tinha que comprar um baú por fora pra vibrar? É, um controle tremendo. Puta que pariu!
Eu lembro que era emocionante colocar esse troção atrás do controle e jogar com isso na época. Pois vai viajar? Ninguém imaginava que isso era Tu vai perder My Little Pony no final de semana. Aí não, Pex. possível. Poxa, o controle tremendo quando você atira ou leva dano. Isso era mind blow na época. Nintendo. Mas hoje em dia, isso é só um gimmick que não vale a pena o esforço. O aparelho adiciona um peso desnecessário no controle e precisa de 2 pilhas palito pra funcionar. Poxa vida, pilha palito é golpe. Pô, mas acho que bateria nesse tempo aqui era mais difícil, mais complicado. Dura pouquíssimo tempo e os jogos não otimizavam 1964, mano, já não tinha bateria não, ainda não, bateria de lítio. bem a Acho que era só a pilha mesmo. vibração. Era meio que novidade, o controle tremia por qualquer coisinha e isso sugava as pilhas rapidinho. Pra época isso era legal, mas hoje em dia, como é padrão de todos os controles, isso só vira uma encheção de saco no Nintendo 64. Agora, antes de começar, deixa eu mostrar alguns extras do jogo. Primeiro temos o modo de treinamento, que é só pra aprender o básico, passar por uns anéis, estilo Super 64, porém 1000 vezes melhor, mais fácil, graças aos controles perfeitos desse jogo. E depois ficamos pra sempre numa batalha contra uns inimigos, que eu ficava horas só brincando aqui, derrubando navinha inimiga. E o modo multiplayer, que muita gente disse no chat que nem sabia que existia. Aqui podemos jogar de 4 jogadores, cada um sendo um dos membros do Star Fox. É um modo bem básico, é só mata-mata, até o tempo ou vidas acabar. Mas o da hora é o modo de pontos, pois tem umas naves controladas por bots voando pra gente derrubar. E eu sempre jogava assim com os meus amigos, pois deixava a partida mais animada, com mais gente voando, fazendo isso parecer mais uma guerrinha caótica. E ainda temos veículos novos. Fico triste por você, Pex. Se você zerar 100% no modo normal, você destrava o tanque Landmaster pra escolher no multiplayer, o que é da hora, mas se você zerar 100% no nível hard, fazendo basicamente 200% no jogo, você... Imagina ter um 69 e não ter tido a experiência de botar o controle vibrando na pista, mas aí o 69 não era que batia de frente com o PS1 e no PS1 já tinha? No PS1 já tinha? Tinha nos controles que tinha analógico, né? destrava os personagens a pé pra escolher. E olha só pra isso, fica tipo um Conquer ou Battlefield, com gente usando nave, tanque e soldadinho correndo a pé pra todo lado. Ou Star Fox Assault, claro. Eita caralho! Jogo de GameCube igual, desse jeito. igual. Como é difícil destravar algo legal, que adiciona uma profundidade foda pro multiplayer desse jogo. De duas ou uma, ou você testou o multiplayer e achou meio sem graça ser só navinhas, e você e seus amigos curtiria muito mais se tivesse mais coisas aqui destravado. Ou você não tinha amigos e zerar 100% não destravava nada de interessante pra você na campanha, pois você não tinha amigo pra jogar o multiplayer com as coisas que você destravou. Mas de qualquer forma, não podemos ignorar o quão low poly os bonecos são aqui. Parecem origamis pontudos, uma cabeçada deles acaba virando uma facada. Mas vamos lá, a lore do jogo é que o cientista Andros... Agora? Brabo aí, agora que tu vai contar a lore. Também ele não fez review ainda, né? Ele só tava explicando a mecânica. Caralho, é completinho mesmo, né? Armas biotecnológicas pro planeta de Cornélia. E enlouqueceu, pois sua genialidade não era valorizada e se rebelou contra o planeta. Assim ele foi banido pro planeta Venom, onde continuou seus experimentos criando armas bizarras, ameaçando os outros planetas do sistema Lylat. Então a primeira equipe Star Fox foi formada e foram resolver esse problema. Mas um dos membros, que era o porco Pigma, traiu a equipe, fazendo o pai do Fox, o James McCloud, morrer no rolê. Assim, o Fox McCloud montou uma nova equipe, Star Fox, para salvar o sistema Lylat do macacão do mal. História bem básica, mas é a clássica vou vingar a morte do meu pai, e isso sempre funciona. Zerar esse jogo é extremamente rápido, levando uns 40 Vingança sempre é bom, né? O que tá fazendo. Cada run tem só 7 fases, porém o jogo tem vários caminhos para você escolher. Se você olhar o mapinha dos planetinhas no sistema solar deles aí, o de baixo é o caminho easy, o do meio é o caminho medium e o de cima é o caminho hard. Eu não tô zerando jogos 100%, mas nesse eu abri uma exceção pra zerar os 3 caminhos, pelo Caralho, realmente ele se empolgou nesse. Normalmente ele só finaliza o jogo e acabou-se, né? menos. E olha que isso ainda é só uns 50% do jogo, hein? Então eu vou começar indo pela rota Era bom, pô. Era bom quando o jogo tinha conteúdo adicional. Hoje em dia é o caminho easy. A primeira fase é no planeta Cornélia. Começa com a clássica cutscene do Fox, mandando todo mundo checar o G-Diffuser pra ver se isso tá funcionando. Falco here. I'm fine. Essa fase é clássica e mostrava bem o poder do Nintendo 64, que ainda tava no comecinho da vida. A água do começo tem reflexos das naves, a cidade destruída é bem detalhada, com fumaças e inimigos pra todos os lados, e é satisfatório explodir navinha do mal aí e ver eles caindo em chamas. É bom demais. Mas fala aí, a primeira vez que você jogou, você também deixou o Falco morrer, né?
Eu não joguei, não, isso. No começo ele fala que o G-Diffuser tá bem, me deixa em paz. E depois no meio da fase ele fala que tá com defeito. Não, vou deixar ele morrer. Morreu. A experiência de um gamer da época. Oh não, eu não sei ajudar o Falcon. Oh não. Bem feito, filho da mãe convencido. Isso já apresenta uma das principais mecânicas do jogo, que é os seus amigos que você precisa proteger para eles te ajudar nas fases. O Pepe, que é o coelho, te dá dicas de controles e de caminhos diferentes das fases. O Sleep, o sapo, mostra a vida dos chefes. Sem ele, a barra de vida deles não aparece. Que foda! E o Falco, que é o periquito azul, te ajuda fazendo umas manobras radical na sua frente ou matando um ou dois inimigos. Get away from me. De novo, Pepe. Coisa igual. Go find your own target, Fox. Ah, Falco, você acabou de chegar. Ah, muito legal, pô. Mas o principal A mecânica é muito legal. deles é que eles te ajudam em pontos específicos de algumas fases. Passando uma fase com um cara morto, ele fica ausente na próxima fase. Se passar com os 3 vivos e bater o recorde de pontuação, você ganha a medalha da missão, que serve pro 100%. Mas a verdadeira utilidade deles é encher sua paciência pedindo socorro toda hora. Pepe They're Seed. on me. I'm getting careless. É homem. Puta vida, Pepe, você tá morrendo ainda por cima. Todo bonzão e é o que tá mais fudido de vida. Parabéns, viu, Pepe? Sempre que tem alguém atrás deles, eles esquecem que dá pra dar loop pra desviar do inimigo e ficam só... Rapaz. Destemidos mandou R$20. Sucumba com os coreanos. Não, é Manhua, não. apanhando de graça, te obrigando a parar tudo o que você tá fazendo pra salvar os bunda mole. Ei, tomara que esse aí seja bom, pelo menos, viu, Barão? Rapaziada, tá numa vibe de tristeza e Manhua ruim, tu é doido. I'm going ahead. Back me up, Fox. Pepe! Que merda! Mas ok, o jogo é tecnicamente um rail shooter, que você vai só em linha reta como se fosse um shmup antigo, só que em 3D, igual era Star Fox Super Nintendo também. Mas no final dessa fase, lutamos contra o primeiro chefe, que é esse robozão mecha, que você pode quebrar as pernas dele e ele morre com poucos tiros. Mas ele serve mais como um tutorial pra você se acostumar com o All Range Mode, que a nave abre as asas antes de entrar no chefe e você sai dos trilhos, podendo ir pra qualquer direção, rodando em círculos e etc. Bem estilo Star Wars Shadow of Empire, mas era algo bem legal. Sério, eu joguei? Novidade naquela época. Segunda fase é no meio dos asteroides, ou Aerolitos. missão icônica, só desviando das... Danael, não aparece a raid do Danael, mano. Por que, bicho? Eu já arrumei a parada da raid e não aparece. Muito obrigado. Danael pela raid linda. Rapaziada, estou assistindo aqui, zerando 69. Zerando 69. Simplesmente. A Twitch é homofóbica. Graças a Deus. Ei, mano, pode não, mano. Tu é maluco, é? Pode não, meu irmão. Daniel agora só quer saber de live. Daniel só quer saber de live, mano. Ele nem posta mais vídeo no canal dele. Pedra gigante, com o Pepe falando a clássica frase: Cockpit é... Too quiet. Passando essa fase normal, sem usar segredo, lutamos contra o chefe que sempre me matava quando eu era criança, pois eu não sabia desviar dos ataques dele. Mas hoje em dia, claro, eu consigo passar nisso de boa. E adoro a frase que o Fox manda quando vencemos ele: Sorry to jet, but I'm in a hurry. But I'm in a hurry. Terceira fase, Infortuna, o bagulho começa a esquentar. Ela começa fácil, só derrubando naves inimigas genéricas, até vir a equipe rival, a Star Wolf. Rapaz. Ei, mano, tomou. Destemidos mandou R$20. Sucumba com os coreanos. Não, não. Já é pedir demais. Ixi, Maria, não. Como assim que bom é pedir demais? Não, aí... E vídeo bom, vai mandar. Do that, Star Fox. Andros has ordered us to take you down. Happy. No time, no see. Nessa luta precisamos proteger nossos amigos, que cada um é perseguido por seu rival. Eu apanhava muito aqui quando criança, pois eu não sabia controlar a nave em 3D, né? Era novidade, eu não fazia ideia como fazia isso. E agora nessa zerada eu apanhei em não ser eficiente demais. Pra continuar no caminho de baixo da rota easy do mapa, eu preciso fracassar essa missão e deixar o tempo da bomba do prédio, que tá no meio da fase, acabar. Tu ia fazer as 3? Tudo. Mas joguei tão bem no instinto, sem querer, e acabei matando todos os Star Wolves. Ganhei na
mostrado, tá querendo se aparecer. Uma das medalhas pro 100% e avancei pro caminho de cima. Mas pelo menos dá pra cancelar e escolher ir pro caminho de baixo, que é o que eu quero fazer. O que é interessante, pois você escolhe as fases de acordo com Deixa no o bolso. modo que você joga nelas. Algumas são bem fáceis de mudar a rota do caminho do mapa, mas algumas também são bem difíceis ou secretas. Demorou bastante tempo pra eu aprender algumas. Quarta fase é no setor X, que voamos por destroços de naves no espaço. E como eu disse sobre mudar as rotas, essa fase tem 3 modos de passar. Se você atirar nos alvos, você avança pro caminho hard lá em cima do mapa. Se você matar o chefe rapidinho, você vai pro caminho do meio. Caralho, morre robôzão. Mas como eu quero o caminho de baixo do mapa, eu preciso fazer o que provavelmente todo mundo fazia sem querer na Morrer? época. Deixar o Sleep morrer pro chefão e ser atirado no planeta pra gente ir pra fase 5, Titânia. Ah, isso é muito legal, né? A mecânica de fase é muito foda. Usamos a Landmaster pela primeira vez. Era quando a rapaziada fazia jogo com carinho. Mano, é jogo de navinha feito com carinho. Rapaz. É o tanque invocado da Vai ver o de hoje. hora, mas eu não entendo por que não usamos nave aqui na real. O tanque não é ruim, mas fica difícil desviar dos obstáculos no meio do tiroteio. E é difícil acertar as naves que ficam passando em cima de você. O chefe daqui é um esqueleto gigante, matador de otakus feridos, que temos que matar para resgatar o Sleep. Esse é outro chefe que eu ficava empacado quando eu era criança. Levei muitos game over. É um dragão caveira. Geralmente era quando eu abandonava o jogo. A gente até jogava meio que co-op, sabe? Com amigos, um segurando o analógico, o outro segurando os botões amarelos pra ficar freando ou acelerando pra desviar, porque a gente não tinha coordenação motora pra apertar todos os botões do controle Hoje em dia os caras põem pra ir a fazer o jogo. Pior que é nessa vibe, tá ligado? naquela época. E é claro que Pega os acertos tudo na internet. É verdade, as programações você pede pro ChatGPT, ele joga, né, o comando pra tu e tal. foi uma festa Tem isso. quando eu consegui matar essa caveira fedorenta. Faça um prompt pro bonequinho pegar no pênis dele e mijar. Aí o ChatGPT tome. Alguém só bota. Indo pra fase 6 é outra cabulosinha, num satélite de defesa de Venom, que temos que destruir umas torres e depois destruir o núcleo, que fica atirando lasers, fazendo isso virar uma balada high-tech. Aqui eu abusei das bombas que coletei durante o jogo pra destruir isso o mais rápido possível. Principalmente porque os nossos amigos ficam pedindo socorro toda hora. Sleep. 3 segundos de fase, você já tá sofrendo. Take care of the guy behind me, Fox! E agora a última fase em Venom, que é épica, pois seus amigos realmente te ajudam aqui, destruindo obstáculos e te dando itens de upgrade. Aqui temos um subchefe num corredor cheio de obstáculos, que funciona melhor se você usar a câmera em primeira pessoa. Apesar que é meio ruim quando você atropela alguma coisa, a câmera pode tremer pra todo lado. Depois de matar esse chefe, o Fox faz uma investida sozinha pro buraco que o Andros está escondido. Passando por um corredor com itens no caminho, chegamos no chefe final, que é o macaco cabeçudo voador. A primeira vez que eu vi isso, eu dei alta risada de nervoso mesmo. Ele te destrói se você não manjar dos macetes. Primeiro você precisa atirar nos olhos dele pra você depois destruir as suas mãos. E quando ele te o cara é um suga, você robô. pode frear pra escapar ou atirar uma bomba Você é real, luta com seres cósmicos. debaixo desse babuíno. E depois começa a fase 2, que ele vira um tipo de gremlin gigante aí. Parece. Não sei se ele tá pilotando essa desgraça ou se ele é esse bicho. Papai, esse pato. Na real, é fácil se você tiver Porque ele parece, ele é um robô, né? Então. um tiro upado, que é o tiro duplo azul. É só atirar nele, boa. Com isso, jogo zerado. É muito fácil derrotar ele. É só atirar nele que ele morre. É isso. Perfeito. Muito A fácil. rota easy. Vemos o Fox se juntando com os seus amigos, eles comemorando e voltando pra Cornélia, onde a equipe recebe o pagamento do General Pepper em pessoa pelo trabalho bem feito que a gente fez. E depois vemos os créditos com os 4 personagens correndo no pôr do sol. E cara, a primeira vez que eu vi isso foi emocionante. Eu sofria muito pra zerar esse jogo quando eu era pequeno. Você foi quanto zero pra zerar? Foi um parto zerar isso, e quando eu finalmente consegui, eu quase chorei de emoção. E hoje em dia, eu quase choro por causa da música. Olha lá, agora. Oxi, 1h20. Agora vem. É rapidinho, rapidinho. Rapidinho, pô. Nessa parte entra aí, nossa, é brabo demais. Claro que eu não vou chorar aqui na narração, eu tô gravando isso sozinho na sala em silêncio, mas a música aumentando cada vez mais, ficando cada vez mais viva, dando aquela sensação de jornada concluída, sempre me pega. Na live eu fiquei com aquela dorzinha na garganta, engolindo seco. Eu não chorei, pois tinha o chat comigo. Chorando, quem me besteira. respeita, pô. Eu não sei explicar porque eu fico tão murcho com essa música hoje em dia. Acho que é porque me lembra da minha infância, lembro dos dias mais simples que nunca mais vão voltar.
voltar. Acho que todo mundo tem um jogo que alguma música em algum momento te pega desse jeito. Comigo é Star Fox 64. Tem não eu. Jogo que faz isso com você? Comenta aí se tiver. Uma Pior história que não. engraçada que eu tenho é que teve um dia que eu tava ouvindo um remix orquestrado dessa música e eu comecei a chorar de soluçar, igual uma criança. Aí a Moriá, minha noiva, ela veio correndo pra sala perguntar por que você tá chorando, o que aconteceu, alguém morreu? Aí mas eu assim, não, falou do eu tô jogo, né? chorando com Star Fox, por que é tão bonito? Eu chorava com a música do Spirit. Eu ficava emocionado. O Spirit. Tu é doido, era bom de a música do Spirit é muito foda. Meu Deus do céu. Jump Garto of Bambam, me respeita. Tudo de boa. Como é que é Demon Crash? Ei, mano, tá inventando o nome do jogo aí. Demon Crash? As camisetas do canal estão disponíveis na loja. Não existe, boy. Gamer, a dos vilões que criamos na saga Vinete e a especial do Nintendo 64 em homenagem às reviews do Zerando 64. Para encontrá-las é fácil, elas estão na aba loja do canal ou descendo na página dos vídeos. Ok, mas ainda não terminamos. Agora o run na rota do meio, a rota no nível médio. A primeira fase eu passei normal, só salvei o Falco pra ele parar de ser idiota. Mas na segunda fase dos meteoros temos que passar por esses mini portais. Nunca ouvi falar em minha vida. Espaço. A cada portalzinho que você passa, a nave vai acelerando e rodando cada vez mais rápido, aí é bem difícil controlar. Aí depois que você ativa, você vai pra esse cenário psicodélico, cheio de efeito de distorção de cores pra todo lado. Tem Sunset Rider pra 64? Sunset Riders Nintendo 64. Que se tiver eu vou ficar feliz. Sunset... Ixi, já parece que é a Piratex pra baixar. É não, mano, é isso mesmo. Mas não tem pra 64 não. Muito bom. Sunset Rider era bonzão. Agora, para pegar as medalhas das fases, para você conseguir o 100% na campanha, você precisa bater um número bem alto de alvos e passar a missão com os 3 amigos vivos. O jeito mais fácil de acumular pontos é usando a bombinha teleguiada, que você atira depois de concentrar o seu tiro por alguns segundos. Então você tem 2 opções, você pode combar bastante inimigos explodindo com uma única bombinha, que assim você ganha ponto extra, ou do jeito que te dá mais ponto, que é o mais difícil, que você precisa atirar o tiro teleguiado sem fixar a mira nos inimigos. Tem que fazer a bomba explodir no chão ou na parede para os inimigos morrer com splash damage, com explosão, não com o seu tiro certeiro, é estranho. E confesso que essa é uma habilidade que eu não consigo mais fazer. Eu sabia a manha quando eu era mais novo e todas as vezes que tentei fazer isso aqui, eu acabava errando, ou meu tiro ia pra longe, ou eu fixava a mira sem querer e não ganhava pontos extras por errar de propósito. Mas ok, eu tô falando isso pois nesse hiperespaço dessa fase, você consegue a medalha tranquilo, pela quantidade absurda. A do cavalo é fácil, porra. Destruir aqui. Se você só sair atirando igual um maluco, você consegue a medalha sem difícil era a terceira fase. Problemas. Porém, a segunda é a do cavalo. Fique ciente que nas outras fases... Mas tem a quarta também, né? Não temos o mesmo luxo de coisas demais pra destruir. Então você tem que fazer o combinho da bombinha teleguiada. Agora a fase 3 dessa rota é Katina, que é nova e ela é awesome. É só uma guerrinha em modo aberto nesse planeta marrom aí e conhecemos o Bill, um antigo amigo do Fox, da academia de aviação, sei lá, que sempre briga com você quando você atira nos aliados. Mas parece que ele atirou, parece que ele peitou nele. Viu? O seu amigo arrancou minha asa. Depois de um tiroteiozinho aí, vem um disco voador gigante, estilão Independence Day. E ele até atira o laser no prédio aí no meio e tudo mais. Porém, eu tive que destruir ele antes dele atirar pra gente continuar no caminho do meio. Se você falhar essa missão, o jogo continua normal, porém ele te leva pro caminho de baixo que a gente já zerou. Olha que legal, mano. Agora a fase 4 é muito foda esse, realmente. Pesado. Muito. Deus. Porque você não sabe o que é que você tem que fazer pra se manter, ou subir, ou descer. Os caras decidiram ir pro sol desse sistema solar. E misericórdia, essa fase detona a sua vida só com o calor da estrela. E a vida dos nossos amigos, que ficam levando dano a cada segundo, e eles continuam danificados na próxima fase que a gente vai. Pra sobreviver aqui, você precisa ir rápido e destruir o máximo de pedras voadoras possíveis pra elas dropar esses anéis que enchem sua vida. E o chefe é uma arma bioorgânica que quase me matou. Eu tava todo cagado pelo
pelo calor e perdi uma asa. Tá, pô, vai ficar aí, viu? Muito nas paredes, ou apanhar demais, você perde asas aqui nesse jogo. E a sua nave fica perdendo altitude por isso. O que é horrível, pois nessa fase tem lava embaixo. Então perder altitude é a última coisa que você quer aqui. Matando ele com um pingo de vida, vamos pra fase 5, que também é super memorável. Caralho, aqui usamos a Landmaster de novo e temos que perseguir um trem inimigo que vai dropando armadilhas ou mais inimigos. Mas é o chefe dessa fase que é da hora, pois você pode ficar e lutar contra ele normal, no tirinho. Porém, você também pode desviar os trilhos do trem que ele tá correndo aí, atirando em 8 alavancas espalhadas pela fase. Se você tiver amigos vivos, eles ainda te ajudam com isso. E no final das contas, antes da luta do chefe começar, você desvia o trem e faz eles bater na própria base deles, com cutscene, que eles mandam a clássica frase. Parece São Paulo, do nada, parece meio. Octane, stop it! I can't stop it! E tudo explode em 1000 explosões e até laga o jogo. Bom, eles definitivamente morreram, né? Nintendo era dark nessa época. Jogo foda, puta que pariu. A fase 6, voltamos pro mesmo satélite da rota fácil. Porém agora o Star Wolf aparece aqui. Essa luta foi difícil, pois como eu perdi a asa no sol, eu acabei perdendo o meu tiro upado, que era o tiro duplo. Então eu só tenho o tirinho único aqui. Fora que o Sleep não me ajudava e não parava de pedir socorro a cada 2 segundos. Oh, no! No Sleep! Ô, porra! Abandonando o Star Wolf, vamos pra última fase em Venom, mas ela é igual a outra rota que já zeramos. O subchefe no corredor e depois o Andros com as 2 fases. A única diferença no final dessa rota é que o Bill aparece voando junto no filminho final. E créditos com a isso? de novo. Então o final é sempre esse? Segura, pois agora é a rota Hard. Começamos em Cornélia normal, até chegar no Falco, que precisamos salvar ele e depois passar por baixo dessas pedras no mar para impressionar o Falco. Pretty smooth flying, Fox. Feito isso, ele manda a gente seguir ele por uma cachoeira e lutamos contra outro chefe, que é o mesmo chefão do Star Fox Super Nintendo, da primeira fase. Meu Deus! Star Fox é uma série incrível, mas tem a maldição de ser só reboot e remake. O Star Fox 64 é um reboot do Star Fox Não, mas aqui não dá pra ver porra nenhuma. Super Nintendo. E depois, o do 64, teve um remake. Como é que você lê Super Nintendo, porra? 3DS e depois rebootaram tudo de novo no Star Fox Zero de Wii U. Só teve o Adventures, o Assault e o Command, que são continuações diretas, mas esses são jogos apenas ok. O que faz a Nintendo sempre rebootar a série, pois eu acho que ela acredita que Star Fox só vende se imitar o do 64 de Super Nintendo. Agora, indo pro caminho de cima no mapa, a segunda fase é no setor Y, que é uma batalha espacial, talvez baseada em Gundam, com mechas voando pelo espaço e destruindo o exército de Cornélia. O chefão aqui é até estranho, é uma luta contra 3 mechas que ficam rodando em volta de você. Eu acho épica essa mistura de naves versus mechas. Se você fizer mais de 100 pontos aqui, você avança para a terceira fase da rota de cima, que é Aquas, um planeta com mar para todo lado. Que usamos o terceiro veículo do jogo, o Blue Marine, um submarino com torpedos infinitos que você precisa spamar para iluminar o fundo do mar. Essa fase tem uma atmosfera foda, principalmente para quem tem fobia do mar. Vamos entrando cada vez mais fundo. Mas nem parece um mar. Ficando cada vez mais escuro, com uma música emocionante de fase de água de Nintendo 64. Parece que tá voando o submarino. Pois todo jogo desse console tem música boa de fase de água, né? O único foda dessa fase é que ela perde bastante frames, pois eu acho que o console não consegue calcular muito bem a iluminação dinâmica dos seus mísseis. Iluminação dinâmica foi algo que aperfeiçoaram nos últimos jogos que lançaram pro Nintendo 64. Apesar que isso não chega a atrapalhar muito, pois tudo se mexe devagar mesmo, estamos no fundo do mar. E o chefe daqui é uma ostra gigante, que até que é fácil, já que você pode spamar os seus tiros sem dó. E podemos jogar essa fase de qualquer jeito sem medo, já que ela só tem uma saída até onde eu sei. Indo pra fase 4 é em Zones, um outro planeta cheio de água, mas aqui tá todo poluído por causa da exploração do Andros. Aqui encontramos a Cat, que é uma gatinha rosa, ex-namorada do Falco. Eu não sei, mas é legal manter o Falco vivo até aqui só pra ver esses dois tendo uma DR ao vivaço no meio do tiroteio. Take the right leg, boy. I have the left. Cat, what are you doing here? Is that any way to greet a girl? Pra continuar na rota de cima do nível hard, temos que destruir uns holofotes pelo caminho.
A fala toda safada, meu irmão. Fica tranquilo, já que a luz dele chama bastante atenção. Bastante aqui. Agora o chefe é meio diferente. Ele só leva dano com bombas, que você aperta o B e explode. É, pô, tem o Pikachu, tem sim. Parece assustador. Com certeza, tem Pikachu. Chefe. Porém, tudo que ele faz, ele dropa bombas pra você pegar. Então até dá pra farmar uma caralhada de bomba aqui, pra explodir tudo nas próximas fases. E falando nisso, a fase 5 no setor Z é maneira pra caramba, pois é a mesma fase do Super Smash Bros. Dá até pra imaginar o pessoal lutando na nave ali em cima, né? Ah, tá, não é. Você jurei que era. Proteger a nossa nave-mãe, a Great Fox, contra uns mísseis que vêm do espaço. Essa fase fica bem fácil se você usar o tiro upado azul. E se você veio aqui pelo caminho de cima, a Cat aparece pra te ajudar. E no final, que vem 3 mísseis de uma vez toda só, safada. o Falco e a Cat destroem 2 mísseis. Isso ajuda, porém eles roubam seus pontos. Então se você quiser a medalha pra fazer o 100%, você precisa ser fominha e destruir tudo antes dos seus amigos destruir as coisas pra você. E se você passar essa fase sem a Great Fox levar dano, você continua na rota de cima. E vamos pra fase mais pica do jogo. É bem difícil mesmo. Área 6. Faz isso tudo sem tomar dano. Esse é o nome da fase, área 6. Que a nossa equipe decide atacar a defesa de Venom pela porta da frente. A música é super épica, os inimigos estão cagados de medo da gente, falando coisas do tipo: oh meu Deus, esses caras são maníacos, meu Deus, alguém ajude. The last line has been breached! Isso é uma bagunça, explosão e dedo no rabo pra todo lado, é maravilhoso. Mas toma cuidado se você for tentar pegar a medalha do 100% nessa fase, hein. Lembro que eu peguei quando eu era jovem, que eu tinha tempo livre e eu fiquei treinando várias e várias vezes, até dar dor no pulso, de tanto ficar apertando o botão A. Gostava muito. Era muito fã de jogar navinha. E alguns passam muito rápido na tela, você tem que metralhar o botão A rápido demais. Um controle com o botão turbo ajudaria bastante aqui. Então se você quiser tentar o 100%, toma cuidado para não desenvolver uma ler no pulso, hein? E o chefe daqui provavelmente é o mais difícil do jogo inteiro. Ele é um prato gigante que abre com tentáculos que quebram a sua asa, deixando o seu tiro mais fraco, o que te faz ter que apertar o A mais rápido para matar ele. E você precisa quebrar 3 bolas de luz que ficam rodando em volta dele para liberar o núcleo para você atingir. Eu até morri pela primeira vez no desafio aqui, pois eu esqueci o que era o ponto fraco dele. E tentando algumas vezes, consegui matar ele e vamos pra última fase do jogo, que vai ser Venom. Porém agora tá tudo diferente aqui. Começamos ela já com uma luta contra o Star Wolf, que tão tunado com naves novas que tem escudo até. E aqui é sem firula, não tem inimigo fraco pra você ficar farmando vida, é só você agora e tiro, agora é só tiro. Se você tiro. apanhou muito pro chefe anterior, perdeu asa, etc, você perdeu seus upgrades. Então você às vezes tá aqui nessa fase do Star Wolf usando o tirinho mais murcho que tem no jogo. Eles colam bastante em você e nos seus amigos, mal dando tempo de você respirar sem pedido de socorro aparecendo na tela. Fica setinha laranja, verde e azul pra todo lado. E o Wolf tá implacável aqui te perseguindo sem dó. Tive que dar loops atirando pra ver se eu acertava ele sem querer. E eu acabei matando o Pepe no fogo cruzado. Ah, tá forte até. Eu matei o Pepe! Putz, foi mal aí, mano. Time. Vencendo eles, vamos pro Andros, por um mini labirinto com itens de alguns lados. Então você tem que escolher o caminho certo. Eu acho que era tudo esquerda que você consegue os power-ups. A primeira forma do Andros é normal, não muda nem os ataques dele. Mas destruindo ele, ele revela ser a... agora mudou O mesmo. Metroid? O cara virou um cérebro gigante, que isso? Agora se você ficar, o bicho pega, e se correr, o bicho come. Literalmente, pois ele te prende nos tentáculos e caga toda Ele a tua engole. nave. Morri muitas vezes aqui, pois eu não lembrava o que eu tinha que fazer, eu não sabia onde era o ponto fraco dele também, e eu tive que ir tentando várias vezes até redecorar todas as manhas disso. Primeiro temos que destruir os olhos dele, que dá pra ser só com uma bomba bem timeada. Calma aí, ele morreu os dois! Uau! Técnica de speedrun, que foi isso? Vocês viram isso? Depois Aí, você ó. precisa acertar Aí. as costas dele enquanto ele te persegue, porém ele é mais rápido que você. Se você ficar só rodando, uma hora ele te alcança e te De destrói. novo! E você pode dar loops nos cantos das arenas que faz ele teleportar. E se você tiver sorte, ele teleporta
costas pra você. Mas eu consegui matar ele pegando ele de surpresa, rodando aí uma das vezes depois de um teleporte que ele deu e BAM! O bicho explode e é claro que tudo começa a explodir junto e você precisa fugir dessa instalação. E do nada, o pai do Fox, o James fucking McCloud, que tinha morrido, aparece siga, Fox! caminho pra fora da base. Parece tenso, mas é como se fosse uma cutscene que você joga. Não tem como errar. Porém é emocionante. No jogo inteiro o Pepe fica falando: siga seus instintos, Fox, siga seus instintos. E agora o pai dele aparece e fala: siga seus instintos, Fox. O que não dá pra saber se o pai dele é de verdade ou se o pai dele representa os instintos do Fox pra sair dessa base. É bem da hora. Tá, porra! Mó vozão. Mó vozão. Duas naves saem na explosão. Porém, o Fox volta sozinho pra sua equipe. Então não sabemos se o pai dele tá vivo ou se isso foi um delírio do Fox. Mas antes da transição da cutscene final, passa uma estrela cadente no fundo. É uma estrela cadente no espaço sideral? É um pouco estranho isso. Ou é a nave do pai do Fox indo embora? O James teve que comprar cigarro, meu. O cara sumiu pra sempre e falou: até mais, otários! 4 horinhas. Musicão. Way to go, Fox! That's our leader. Oh, o Pepe não falou porque ele tá morto. Ele morreu, pô. Tinha esquecido que o Pepe... Tu matou o cara, pô. Cornélia, o resto é tudo igual. Vemos eles recebendo o pagamento do cachorrão Pepper aí e eles correm no pôr do sol. E por favor, toca a musiquinha mais uma vez. Brabo! Agora tá, né? Por favor, fala que não é a última vez que eu vou zerar esse jogo na minha vida e ouvir essa musiquinha. Não. Vou tentar criar a tradição de zerar Star Fox pelo menos uma vez por ano. Bom, eu levei 4 horas pra zerar Ave Maria! Agora, sobre os extras que eu já mostrei, eu não consigo mais ganhar todas as medalhas. E confesso, é total skill issue. Mas eu talvez culpo um pouco a idade. Meu pulso realmente dói. Eu não tanco mais ficar atirando como antigamente, apertando o A o mais rápido possível pra ganhar as medalhas. Fora que não tenho tempo de ficar treinando várias e várias vezes. Mas se você pegar todas as medalhas de todas as fases, das 3 rotas, você destrava um New Game Plus, que é uma nova campanha que eu vou mostrar com marrom, com um save zerado no Overdrive. É trapaça, mas só tô usando pra mostrar. É só pra mostrar, boy. A campanha é o Very Hard, que o Fox usa o óculos do pai dele durante o jogo inteiro. Esse modo tem mais inimigos, porém nem é isso que deixa isso difícil, pois agora sua nave é de papel. Qualquer dano que você leva... Eu zero Marvel War of the Gems todo ano, rapaz. Um tiro mais fraco, você precisa atirar mais pros inimigos morrer, fazendo você apertar o A mais rápido e doendo mais ainda o pulso. Mas se você for maluco e conseguir todas as medalhas nesse... Eu zero Dark Souls 2 todo ano. Você destrava os personagens andando a pé no multiplayer que eu mostrei no começo do vídeo. Viu só como algo tão legal tá escondido atrás de um desafio tão difícil? Isso eu sabia que tu fazia essa piada, eu sabia. Mais carnudo, assim eu aposto que ele seria mais lembrado como um dos multiplayers clássicos do Nintendo 64. Pois de fato, pouquíssimas pessoas jogavam Star Fox 64 multiplayer. Eu e meus amigos raramente queríamos jogar, a gente preferia jogar 007 ou qualquer outra coisa. Star Fox era meio seco mais demais. Divertido, né? Mas se a gente soubesse que zerar 200% faria o multiplayer desse jogo ser decente. Até dói no coração, na real. Mas de qualquer forma, Star Fox 64 recebe a nota 10 de 10, com a medalha uma obra-prima. Toma! Tanto que não é à toa que a Nintendo tenta imitar ele até hoje. Gráficos ótimos, performance ótima, músicas tão icônicas que até me botam pra chorar. Lore simples, porém com personagens super carismáticos que são lembrados até hoje por causa da personalidade distinta ou repetição de frases que nunca enjoam. O multiplayer de fato é meio seco e quase tira pontos desse jogo, mas ele já divertia e nem era o carro-chefe dele mesmo. Pois o que realmente carregou esse jogo nas costas foi o fator replay que ele tem. O sistema de rotas no mapa que mudam a dificuldade da história ainda é raro hoje em dia. E nenhuma fase foi feita na correria, todas são super memoráveis, repete poucas músicas, inimigos únicos pra cada planeta, personagens distintos nos chefes ou nos amigos que encontramos no caminho, que muitas vezes aparecem uma única vez, sem reciclagem. O que até deixa mais impressionante o tanto de conteúdo que conseguiram enfiar na fita minúscula desse console. E o jogo ser arcadezão ficou ainda melhor. Sim, você consegue
consegue zerar uma vez em 30 minutinhos. Perfeito pra jogar antes de um compromisso, por exemplo. Mas se você se aprofundar, você vai abrir um mundo de possibilidades nesse jogo, com caminhos misturados nas fases, que tem 2 ou 3 saídas. É algo meio Super Mario World, se for ver bem. E acho que foi isso que faltou nos outros Star Fox. O Adventures e o Assault são lineares. Você passa, zera e acabou, não tem nada mais lá pra fazer na campanha. E o Zero do Wii U tentou imitar esse sistema, porém você escolhe o caminho que você vai fazer. Muito legal isso aí. Porra, pro tempo, acho que era legal pra porra. No menu, não ficou natural na gameplay e lore do jogo. Que você pode completar a missão pra ir por um caminho, super completar a missão pra ir pra outro caminho, ou falhar a missão pra ir pra um terceiro caminho. Isso junto com a ação frenética, personagens carismáticos e músicas épico sci-fi faz Star Fox ser awesome. E esse é o meu segundo jogo favorito no Nintendo 64. E é isso. Espero que eu tenha conseguido me expressar do porquê que esse jogo foi muito bom, demonstrou o carinho pra caralho que tem pelo jogo. Meio difícil quando é só navinha voando, explodindo coisas, mas é isso. Eu achei que nem tem esse conteúdo todo não conhecia não. É maneiro pra caramba. Star Fox eu conheço por nome. Dá uma chance se você nunca... Mas eu achei que era alguma série de televisão. Nunca jogou ele. Ele tá disponível no Nintendo Switch, mas se você quiser mais nice graphics, tente jogar a versão do Nintendo 3DS, sem medo. Ela é tão boa quanto a original. Mas não tem o visual meio sujo de Star Wars que acho da hora da versão do Nintendo 64. No 3DS tudo é meio limpo demais. De qualquer forma, dê o like nesse vídeo se você gostou, pois isso ajuda demais. E se inscreva no canal para não perder os novos vídeos que estamos postando. E assista a playlist Zerando 64. Tamo vendo. Eu sou o Ser Wilson e até a próxima review. Se cuidem e agora fiquem com um trechinho do próximo episódio. Olha o pezinho de novo, hein? Não, que sim. Porra de jogo é esse? Eita porra! Caralho! Final. Só acertar, né? Mas pegou. Que porra de jogo é esse? Morreu? Boa. Matou. Esse cara veio aqui, que isso? Que porra é essa? Joga ele pra galáxia de novo. Que porra é essa, mano? Cai dentro. Rapaz, pois é, vai ficar. Isso aí fica pra gente ver amanhã. Rapaz, é muito esquisito. Muito esquisito, porra. Jogo japonês é foda, rapaz. Cada coisa.